Outro ponto turístico do estado que venceu a eleição das 7 maravilhas da Estrada Real foi o Santuário do Caraça, um lugar no meio de uma floresta preservada que reúne muita paz e tranquilidade. Lá está ele, cercado pela imponência da natureza. Quanta história tem o Santuário do Caraça. Padre, tudo começou em 1774? É com o irmão Lourenço vindo para cá. O nome dele era Carlos Mendonça Távora, de Portugal. E aí ele fundou o quê? Já fundou o santuário? Não, aqui ele fundou um oratório de peregrinação. Nessa data de 1774. Quando começou o seminário, padre? O colégio, primeiros alunos aqui, que são só 4, começaram em 1820, com a vinda dos padres para cá. E esse lugar foi construído em meio a tanta beleza natural, né? A Serra do Caraça. Por que esse nome Serra do Caraça? Caraça quer dizer cara grande, né? Que está na serra. No cair da serra, num lugar chamado Bocaina, forma o tipo de uma cara mais ou menos perfeita na montanha. Daí o nome de cara grande, Caraça. Nas lembranças do nosso anfitrião, o tempo do seminário. A Bíblia a gente lia em latim, e teologia, filosofia, direito canônico, era tudo em latim, não tinha uma palavra de português. Esta é a igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que foi inaugurada em 1883. E, segundo o padre Paulo, foi a primeira igreja brasileira neogótico. Quando a gente chega aqui, a primeira coisa que a gente vê são esses vitrais maravilhosos, 5 vitrais, e que tem muita história, né, padre? Esse vitral do meio tem um detalhe muito interessante, né? Foi doado pelo imperador Dom Pedro II, e inclusive a coroa dele está bem abaixo do Menino Jesus. É o Menino Jesus entre os doutores. São cenas da Bíblia, né? Todos vitrais franceses. Todos os vitrais são europeus e franceses. E a igreja tem muito granito, muito mármore, pedra-sabão, tudo da região. A pedra-sabão e o mármore vieram de perto de Mariana. E esse granito é todo daqui do Caraça mesmo. Antes da igreja, o padre conta que havia aqui uma pequena capela. Era conhecida por um nome que hoje seria estranho. Naquele tempo se chamava hospício. Hospício? Mas não é no nosso sentido atual de casa de doido, não. Era um lugar de oratório para reunir devotos, em honra de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que é a patrona da igreja. E são muitos os detalhes que prendem o olhar do visitante. Aqui atrás, olha, uma tela belíssima de um dos principais nomes da arte barroca em Minas, que é o mestre Ataíde, não é, padre? É a Ceia de Ataíde. Esse quadro é a maior tela que Ataíde fez em 1828. A curiosidade dele é que entram mulheres na Santa Ceia. Dizem até que ele se referia a algumas mulheres que ele conhecia e cuja fisionomia ele jogou aqui. A outra curiosidade desse quadro é a figura do Judas, que está com a sacola na mão, bem na frente. As pessoas que entram dentro desta igreja são acompanhadas pelo rosto dele, desde a porta até o altar. Ele vai virando o rosto e olhando para a pessoa. É muito curiosa. E lá no alto, outra obra de arte, o órgão construído em 1881. São mais de 600 tubos. Partimos para o museu, onde ficam expostos vários objetos de quando o lugar recebia jovens que vinham estudar para seguir a vida religiosa. Época que o padre Paulo lembra como se fosse hoje. Com esses moldes e esses tripés aqui,
a gente fazia sapato e consertava o sapato dos seminaristas. Essa forma aqui, por exemplo, é de 36 o número desse sapato. Né? Então, punha o couro já curtido, batia primeiro o couro, bem batido com martelo, para ficar bem durinho, depois moldava aqui para poder fazer o sapato. E o solado dele. E pregava. Não era cola, era prego mesmo, para valer. E aqui no Museu do Caraça também estão expostas as máquinas de costura que eram usadas pelos padres para fazer as batinas dos seminaristas. E olha só que curioso que a gente achou aqui. Essa tesoura é de 1880. Gente, para abrir realmente é difícil. Ela deve pesar, não sei, uns 3 quilos ou mais. Eu não consigo imaginar como eles conseguiam cortar os tecidos com uma tesoura tão pesada como essa. O museu foi construído em parte das ruínas do Caraça, um capítulo triste do Colégio de Seminaristas. 28 de maio de 1968, uma data muito importante na história do Caraça. Era uma terça-feira naquele dia, não é, padre? O que aconteceu? Um aluno que trabalhava aí na encadernação, que era bem aqui de frente, esqueceu esse fogareiro elétrico aceso. E aí, à noite, pegou fogo na mesa, passou para o assoalho e incendiou o prédio todo. 2 horas da madrugada, os alunos tiveram de descer correndo, embrulhados em cobertores, que estava fazendo muito frio, descer do 3º andar para aqui para baixo, para escapar do incêndio. Felizmente não morreu ninguém, mas queimou tudo que estava aqui dentro. A biblioteca, que foi toda refeita, guarda exemplares que resistiram ao fogo, além de outras raridades, como livros dos séculos 17 e 18. Neste, os futuros padres estudavam canto gregoriano. Aqui, o livro mais antigo da coleção, obra escrita em 1489, antes do descobrimento do Brasil. Esta publicação de 1903 pesa quase 11 quilos. É um estudo das palmeiras no Novo Brasil e as anotações de Dom Pedro II no livro sobre política. Quando discordava do autor, fazia observações. No museu, uma das camas em que os estudantes dormiam foi preservada. Nesta outra, Dom Pedro II repousou em sua visita ao santuário. Para dar aulas, os professores tinham um lugar especial e o registro do momento em que os seminaristas se reuniam para fazer as refeições. Acervo guardado com cuidado para contar a história de uma das 7 maravilhas da Estrada Real. Padre Lauro Palu também estudou no Colégio do Caraça e agora mora no Rio de Janeiro. Sempre se emociona quando vem para cá. Não se cansa de registrar a beleza natural do parque. Eu já fiz mais de 35 mil fotos digitais dessa natureza toda aqui, né? E além de fazer as fotos, eu mando os arquivos para especialistas que têm identificado para mim. O último, por exemplo, eu recebi a identificação de todos os besouros, coleópteros que eu fotografei aqui. Para mim, tem um valor muito religioso. Me liga muito com Deus, Criador de tudo isso, né? Uma riqueza posta a nosso serviço e que precisamos conservar e proteger para a posteridade, né?